Sinto muito raro de estar com os irmãos. Esse momento da apresentação foi muito especial para mim, lembrando aqui que o nome dessa criança é Teodoro, era o nome do meu avô. Natanael era o nome do meu sogro. E a gente tem uma história assim, que Deus nos uniu de uma maneira muito especial. Meu avô foi pastor, o avô dela foi pastor, meu avô fundou a igreja, o avô dela fundou a igreja, meu tio era pastor, o tio dela era pastor, meu pai era presbítero, o pai dela era presbítero. Deus nos uniu. Mas a gente pode ver os netos chegando. A gente só pode pedir, Senhor, que a misericórdia que nos alcançou, alcançou. Entrando pela palavra, hoje, na quarta-feira passada, nós participamos do GC, que foi uma bênção. Eu quero dizer isso, eu quero te estimular. Se você não participa do GC, participe. Alguém pode dizer, mas eu já ouvi a palavra de domingo, vai ser uma repetição. Não. Deus sempre está falando conosco. E eu estava no GC, nós estudamos sobre o homem paralítico, que 38 anos estava no Bethesda, esperando pela mover das almas. E eu me lembrei do meu querido irmão chamado Paulo Silva, homem amado, homem fiel, 38 anos trabalhando no banco, diretor do banco. E recentemente estávamos numa reunião de pessoal de terceira idade e ele me levantou e disse assim: gente, eu quero dizer uma coisa para você. Eu me preparei para me aposentar financeiramente, mas não me preparei emocionalmente para me aposentar. E depois de 38 anos, quando eu recebi a palavra, você está aposentado, eu acordei no dia seguinte e disse: o que eu vou fazer na minha vida? Eu costumei 38 anos fazer a mesma coisa. E quando nós estávamos no GC, eu comecei a pensar nisso, né? Às vezes a gente está paralisado, não fisicamente, mas às vezes a gente está paralisado no mesmo lugar, na mesma profissão, na mesma atividade, na mesma coisa, e de repente aparece um homem que diz: levanta, toma o teu leito e anda, se movimenta, sai daí. Não é fácil. Eu sei que a maioria de vocês aqui, se não todos, vieram de outro lugar, já se movimentaram, já agiram. Mas o que eu gostaria de compartilhar com vocês, como fiz mais cedo, é sobre esse texto um pouco, fazendo uma conexão com a mulher samaritana, que é o capítulo 4, vou falar mais perto para a gente poder achar, no capítulo 4 de João. Mas eu quero basear essa meditação em Isaías capítulo 12, verso 3, que é uma promessa de Deus para você e para mim, que diz assim: que vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Essa profecia de Isaías, nós sabemos que Isaías é um profeta messiânico, que aponta para o Messias e o reino milenar do Messias. E essa profecia ela é confirmada de alguma forma pelo que o apóstolo João, lá em Apocalipse, capítulo 7, versos 15 a 17, em que Isaías tem a visão ou recebe uma palavra que diz assim: por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Olha que promessa tremenda, plena saciedade. Nem o sol, nem a calma alguma cairá sobre eles, porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Veja que conexão linda a Bíblia. Isaías diz: com alegria tirareis águas das fontes da salvação.
João diz: Deus enxugará, limpará dos olhos toda lágrima e os conduzirá às fontes das águas vivas. Nós sabemos que as lágrimas são expressão de dor, de pesar, de tristeza, de angústia, às vezes até de alegria, mas na grande maioria das vezes de infelicidade. E esses textos apontam para o reino milenar de Cristo Jesus, em que nós tiraremos plenamente as águas com alegria, e não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais sofrimento. A palavra usada aqui pelo apóstolo João quando diz águas vivas é a palavra grega zoe, ou zoe. E esta palavra descreve os benefícios ou a qualidade desta água. Essa água faz a sensação de estar cheio, pleno, repleto de vitalidade, de ânimo. Por isso que se contrasta com a depressão. É estar repleto de uma absoluta plenitude de vida, uma vida ativa, vigorosa. É isso que Deus tem preparado para nós. Mas veja, essas promessas não estão reservadas para nós apenas para o reino milenar de Cristo quando Ele vier à terra, quando todo inimigo for colocado sobre os seus pés, quando a sua vitória, o seu reino será pleno. Esta realidade de tirar das fontes da salvação água é uma realidade que se iniciou quando Jesus veio à terra. Jesus se encontrou com aquela mulher samaritana em João capítulo 4 e pediu a ela que lhe desse a água. E replicou, disse assim: mulher, se tu conheceras o dom de Deus e quem lhe pede água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva, água de plenitude, de plena satisfação, água de vitalidade, água de saciedade. E ele disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe desse para nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Há muitas pessoas, como aquela mulher, há muitos que não conhecem que há uma fonte disponível de Deus para eles. Mas Jeremias capítulo 2 diz que há outras pessoas que conheceram Deus como a fonte eterna de saciedade, mas abandonaram o Senhor porque cavaram para si cisternas rotas. Jeremias denuncia: vocês abandonaram o manancial de águas vivas e cavaram para si mesmos cisternas rotas. E é interessante esse texto de Jeremias, porque Jeremias fala o seguinte: vocês foram buscar a água do Nilo, vocês foram buscar a água do Eufrates, vocês estão buscando saciedade em outro lugar, em outra fonte. E isso não é diferente, irmãos, porque muitos de nós que um dia já experimentaram da água de Deus começam aos poucos a buscar outras fontes que não estão as fontes eternas da salvação. Manancial ou água que venha suprir a nossa sede. Mas eu chamo a sua atenção porque Jesus, ele tinha que passar por Samaria. E ele passa por Sicar, ou Shicar no hebraico. E ele chega junto à fonte de Jacó e se senta ali. Os comentaristas e arqueólogos, muitos dizem que Sicar é apenas um bairro de Siquém.
Siquém, no lugar onde Abraão esteve pela primeira vez, quando peregrinava em direção à palavra da promessa de Deus. E quando ele chega em Siquém, Deus lhe diz: esta é a terra que eu prometi. A gente se move pela palavra. Aquele homem, 38 anos ali, ele se moveu por uma palavra. Levanta, toma o teu leito e anda. Nós precisamos nos mover pela palavra de Deus. No entanto, este nome Sicar é muito representativo, irmãos. Alguns comentaristas declaram que Sicar é a mesma palavra encontrada em Isaías capítulo 28, verso 1, quando o profeta denuncia os moradores de Efraim da seguinte forma. Isaías 28, 1 diz: ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim. Bêbados, Sicar. Grava esta palavra. Esta palavra no hebraico, bêbados, Sicar. E ele diz: cujo glorioso ornamento ou coroa é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos pelo vinho. Se nós então aplicarmos este nome à profecia de Isaías, nós podemos claramente fazer um contraste entre os vencidos pelo vinho, pela bebida, pelo entorpecimento e a água que Jesus tem para oferecer. Há muitos que estão vivendo e bebendo das fontes de Efraim ou de Sicar. Mas Deus está nos oferecendo, Jesus Cristo, beber na fonte de água viva. A bebida entorpece. A bebida tira um pouco da consciência. A bebida ameniza, de certa forma, a culpa, a vergonha, a dor. A bebida rompe com os bloqueios. Muita gente bebe e se deixa vencer pela bebida para poder se tornar alegre, sociável. Não consegue trocar meia dúzia de palavras se primeiro não tiver um elemento artificial. Mas a Bíblia nos diz aqui que aqueles que se deixam vencer, aqueles que são derrotados pela bebida, perdem a glória, a honra, se tornam humilhados. E eu estava dizendo aqui pela manhã que eu conheço uma pessoa com quem eu venho trabalhando há algum tempo. Um médico conhecido, muito capaz, ocupou cargos de alta influência no meio de hospitais, de problemas de saúde. Mas alguém que, quando entra em conflito com a esposa, e conflito com a esposa nunca cessa, né? Parece. Quando entra em contato, em conflito com o chefe, quando tem alguma discórdia, a primeira coisa que ele faz é ir para uma casa numa cidade vizinha. E lá ele fica 2, 3 dias bebendo. E ele disse: eu já perdi tantos carros importantes, já perdi tantas posições rentáveis, mas eu não consigo. Mas então um homem capaz, um homem de influência, mas um homem que está sempre perdendo a honra em virtude dessas circunstâncias. Nós começamos então a trabalhar sobre a paternidade dele. Começamos a ver que sempre que ele se esbarra com conflitos, a figura da paternidade vem à luz. Vale a pena você entender que Jesus então entra em Sicar, um lugar onde muitas pessoas se embebedavam e se entorpeciam. E Jesus oferece a água viva, de plena saciedade. A água que traz
satisfação. Outros traduzem essa palavra, você pode olhar no dicionário, que Sicar representa a cidade da falsidade. Porque o nome Sicar representa cidade e falsidade. E unindo essas duas palavras, significa cidade da falsidade. E eu fiquei pensando, por que cidade da falsidade? E aí fui remetido à passagem de Tamar, que se encontra em Gênesis capítulo 34. Ali em Gênesis 34 diz que Tamar quis conhecer a cidade de Siquém. Ela se vislumbrou, tinha curiosidade para conhecer Siquém. Acho que todo mundo no interior se sente atraído para conhecer a cidade grande. Eu que nasci em Volta Redonda, cidade pequenininha, me senti atraído para conhecer Jaqueline. E ela se sentiu atraída por conhecer Siquém. E quando chegou em Siquém, ela foi violentada. Ela esperava uma coisa, recebeu dor, sofreu. Mas o violentador, que era filho do príncipe de Siquém, se apaixonou por ela e quis se casar com ela. E procurou então família e disse, olha, fiz uma besteira, mas eu me apaixonei e quero me casar com ela. Os irmãos de Tamar, os filhos de Jacó, concordaram, tá bom, nós vamos fazer com que você se case com ela. Mas tem uma condição. Você tem que ser circuncidado. Todos os homens têm que ser circuncidados. O homem estava tão apaixonado que eles concordaram. O homem apaixonado faz um monte de coisa. Até circuncida. E quando eles estavam no extremo da dor, da circuncisão, os irmãos de Tamar se levantaram e mataram todos aqueles homens. Eles prometeram entregar Tamar, mas agiram em falsidade e mataram aqueles homens. Se isso é aplicável, então, a chegar, podemos dizer que há muitas fontes que prometem. Há muitas coisas que prometem alegria, felicidade, satisfação, plenitude, mas não passam de lugares de frustração, de vazio, de decepção, de engano. Há muitos lugares que prometem felicidade permanente, saciedade de prazeres infinitos. Esses dias, conversando com uma senhora, ela me disse assim, eu não sinto mais prazer na vida. E eu disse para ela, olha, é muito difícil você conseguir encontrar saciedade nos prazeres, porque os prazeres prometem, mas nunca satisfazem. O que você precisa encontrar é a satisfação. É se sentir pleno. E o que nós entendemos então é que a água viva de Deus é aquela água que produz plena satisfação, completa vitalidade. Produz alegria no sentido existencial. Eu sei porque estou neste mundo. Produz uma vida real, autêntica, genuína, não uma vida falsa, medíocre, mas uma vida abundante de Deus. Observe que em João capítulo 10, verso 10, Jesus disse assim, o ladrão não somente vem para roubar, matar e destruir. Observe essa palavra, destruir. É a palavra que o apóstolo João, em Apocalipse capítulo 9, descreve aqueles demônios que saem do abismo, os apolions, os destruidores. Muitas forças para destruir, para matar e para roubar. Mas a boa notícia é que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante é vida que excede, que vai além.
mais do que o necessário. É uma vida superior. É uma vida excelente. Uma vida extraordinária. É viver além das circunstâncias e dos momentos difíceis pelos quais nós passamos na vida. É ter a convicção que os momentos difíceis que passamos pela vida não vão nos suprimir. Nós vamos vencer. Porque temos uma vida abundante de Deus. Mas eu fiquei pensando sobre a vida abundante de Deus. Porque Jesus diz lá em João capítulo 7, quem tem sede, venha a mim e beba. E quem beber, no seu interior fluirão rios de águas vivas. Aleluia. E isso ele dizia a respeito, diga comigo, do Espírito Santo, e a fim de receber. Então ele estava falando de água que sacia a nossa sede, né? O Espírito Santo. Posso dizer com toda certeza, quanto mais cheio do Espírito Santo estivermos, mais o nosso interior estará satisfeito. Mais plenitude teremos. Mais saciedade teremos. Mais satisfação teremos. Você já viu as nossas crianças de hoje que estão satisfeitas com tudo? O que elas precisam é mais do Espírito Santo. Você já viu a mulher ou o marido que está no casamento sempre insatisfeito com tudo? O que ele precisa e o que ela precisa é mais do Espírito Santo. Eu estava, durante muitos anos eu atendi uma moça, ela é muito preciosa, ela é estudante, ela é formada em psicologia. E ela sofria de pânico. E eu comecei a atendê-la durante muito tempo. Pela graça de Deus, ela foi superando muito o plano. Foi vencendo. E de repente, eu já não a atendo constantemente, é muito esporadicamente, ela marca comigo alguns 20 dias atrás. E a gente sentou para conversar. E ela me contou uma história que eu fiquei assim, fascinado. Ela disse que estava tomando café com o pai dela. E ela sempre teve muito conflito com o pai. Ela sempre dizia que a razão, que o pânico, era a falta de segurança que o pai não tinha lhe dado. E quando ela estava tomando café para o pai, ela ouviu Deus falar no coração dela: você sabe por que o seu pai não morreu ainda? O pai dela vive por milagre. A medicina não explica por que ele não morreu ainda. Ou por que ele vive. E ela disse: não, Senhor, eu não sei por que ele ainda não morreu. Ao que Deus falou no coração dela: não morreu, porque eu quero te ensinar a amar uma pessoa que nunca soube expressar amor por você. Quando ela ouviu isso, ela disse que o amor de Deus foi derramado sobre ela. E ela foi plenamente satisfeita no amor de Deus. E não apenas isso, ela começou a olhar para o pai dela com um profundo amor. Olha como é que Deus faz uma terapia completa. Aleluia. E além disso, ela disse assim para mim: por Israel, eu passei a minha vida toda sendo exigente, crítica, como se diz lá, cri-cri, enjoado, cobrando das pessoas. E naquele momento eu entendi que o que eu cobrava das pessoas era o que meu pai não tinha dado. Mas as pessoas não tinham como dar. Mas naquele momento o amor de Deus foi derramado no meu coração. Aquilo preencheu todo nós. Eu tenho certeza absoluta que muito tempo de atendimento foi denso para a vida dela. Mas a água de Deus é uma plenitude, é uma completude. E o que Jesus então promete àquela mulher é isso: se você beber desta água,
de Chicago, se você continuar bebendo das fontes do entorpecimento ou da ilusão, você continuará a ter sede, mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aleluia. Porque a água que eu lhe der fará em você uma fonte de água viva. E aí você pega Apocalipse capítulo 7, ele diz assim: e nunca mais terá sede. Ah, que dia maravilhoso será esse. A segunda promessa que nós encontramos nessas fontes eternas da salvação, que traz alegria, é o perdão. A água mata a sede, mas a água também lava o corpo. É o que a gente vê em Israel, os mikvahs, lugares de banhos rituais, que eles tomavam banho. Eu acho que nós tomamos banho, né? Eu acho isso tremendo, irmãos. Não tomar banho, mas experimentar o perdão de Deus. E a gente... Veja que o salmista experimentou dor, pesar, tristeza, culpa, angústia, aflição. Quando ele percebe que ele pecou. Quando ele é confrontado com o seu pecado. Muitas das vezes nós estamos em pecado, nós vivemos o pecado, mas não temos a consciência dele, porque a nossa memória está anestesiada. Até que chega o Natan. Tem um Natan, uma criança aí que eu vi que é Natan. Chega o Natan e diz: você. Aí tudo cai. E o salmista diz então no Salmo 51, vou ler alguns versículos. Ele toma consciência do pecado e diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Lava-me completamente da minha iniquidade. E purifica do meu pecado. É interessante porque ele pega com Betseba. E o que de onde Betseba está vindo? Ela está vindo do mikvah. Ela está saindo da purificação. E naquele momento, assim, vamos dizer, ele se interessa em a conquista. Não é um assunto, só um detalhe. Mas o salmista diz: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Então ele ora uma oração que a gente já louvou muito tempo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Não me lances da tua presença e não me retires o teu Espírito Santo. Veja a conexão. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Eu tenho a impressão que ele começou a sentir como se o Espírito Santo estivesse um pouquinho distante, dizendo: nossa, a minha alegria se foi. A angústia apareceu e ele disse: Senhor, traz de volta. O salmista poderia ter perdido o trono. Ele abriu mão do trono do seu filho Absalão. Mas o que ele não podia perder é a presença santa do Espírito de Deus. Eu e você também não podemos perder isso. Observe que nas águas da salvação há purificação, há perdão, há alegria. No entanto, no pecado, apesar, há dor, há tristeza, há culpas transferidas, há doenças psicossomáticas, há muito sofrimento. Há muitos anos atrás eu atendi um homem e ele veio me procurar porque não conseguia dormir bem à noite. Ele dormia de 2 a 3 horas apenas por noite. E a gente conversando. De repente eu vi na história dele algo de muita dor. Ele
estava dirigindo um carro, sua família atrás, quando ele sofreu um acidente. E a irmã dele veio falecer naquele acidente. A partir daí, ele passou a dormir 2, 3 horas por noite apenas. Então eu lhe propus uma coisa: eu quero que você escreva uma carta a Deus, reconhecendo essa culpa que você carrega, os seus sentimentos, as suas dores, tudo que você está padecendo. E assim ele fez. Ele morava num apartamento pequenininho, tinha 2 quartos e um banheiro. Ele entrou no banheiro e começou a escrever a carta. Lá pelas tantas, ele começou a gritar, urrava dentro do banheiro. E a mãe dele ficou super preocupada, dizendo: meu Deus, o que está acontecendo nesse banheiro? A porta fechada. E ele gritava. E lá pelas tantas, o grito cessou e houve silêncio. Aí é que a mulher ficou desesperada e disse: será que ele se matou? Será que acabou com a vida? E agora? Entra nesse quarto, bate na porta, arruma essa porta, no quarto não, no banheiro. Ela ficou quieta. Depois de alguns minutos sai aquele homem. Ele sai daquele banheiro. No outro encontro que eu tive com ele, eu perguntei: como é que você está? Ele falou assim comigo: estou precisando que minha mulher me acorde, porque eu estou dormindo direto. Estou perdendo a hora. Graça que há no perdão. Que bênção quando nós experimentamos essa dádiva que está disponível para você e para mim nas águas eternas da salvação. Nele há perdão. Mas observe que o profeta diz: vós tirareis. Há uma fonte disponível de Deus para mim, para você, para saciar a nossa sede e para lavar-nos de todos os nossos pecados, das nossas iniquidades. Mas eu preciso ir a essa fonte. É verdade que essa fonte foi até aquela mulher ali na fonte de Jacó. Mas ele disse para aquela mulher: se você me pedir, eu lhe darei água viva. Então existe a parte que todos nós precisamos fazer: pedir, ir. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Essas águas saciam a sede interior. Essas águas nos purificam de todo pecado. Bem, eu comecei falando com vocês sobre o nosso GC. Foi uma bênção. Nós só daqui 15 dias, ou daqui 10 dias, vamos estar de novo reunidos. Essa semana não vem, essa semana é semana de oração. E é uma bênção também. Essa semana Deus vai abrir uma fonte que veio da oração. Certeza. Mas que associação tem isso com a palavra que nós falamos? Primeiro, João capítulo 4, Jesus se encontra com uma mulher que tem sede de Jesus e oferta a água viva. João capítulo 5, tem um homem no tanque de Betesda, esperando ser curado. E pela resposta de Jesus, que quando o encontrou a segunda vez, nós podemos entender que a causa por quê? A razão pela qual aquele homem estava ali é porque ele tinha pecado. E depois que Jesus o curou, Jesus disse para ele: olhe, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Se você pensa que a paralisia é ruim, imagine o que de pior pode vir. Eu lembro que alguns anos atrás eu encontrei uma senhora e ela estava toda torta. Quando ela foi pedir para a oração no altar, eu disse para ela assim: você sabia que o Senhor te perdoa? Ela disse para mim assim: Ele não pode me perdoar. Às vezes a gente carrega isso diante da presença de Deus.
Mas eu concluo essa meditação. Eu sei que você já deve estar doido de fome, mas eu concluo essa meditação dizendo uma coisa para você. A água de Deus sacia completamente o nosso emprego. Mas não dá para a gente beber uma vez só. Você pode estar bebendo sempre. Segundo, as águas de Deus nos purificam de todo tempo. E essas águas precisam ser compartilhadas. O pastor disse assim: quem tem sede, levanta a mão. Aí a nossa diaconisa já ia logo entregar uma água. Os nossos diáconos aqui, posso dizer nossos, né, porque somos íntimos, né? Os nossos diáconos aqui são filhos de Rebeca. Entendeu? Rebeca. É que o servo de Abraão queria encontrar uma esposa para o filho, para Isaac. Aí o servo de Abraão disse: Senhor, eu não sei como escolher uma esposa para o filho do meu senhor. Então eu vou fazer o seguinte: aquela mulher que eu pedi água, ela me der. E fazer mais do que o que eu pedi, der também dos camelos, é essa mulher que o Senhor escolheu para o meu servo. Rebeca vai ao moço, a diaconisa. Quem quer água, levanta a mão. O servo de Abraão levantou a mão. Os cabelos levantaram as mãos. E a água de beber. Mas veja, a mulher de João capítulo 4 deixou o campo e foi para a cidade. Porque a fonte não estava ali, a fonte estava em pessoa, ao vivo. Aquele homem do tanque de Betesda não precisou mergulhar na água, porque a fonte de purificação estava ali, ao vivo. E concluo essa meditação nesta hora dizendo para você assim: se você tem sede, levanta a mão aí, os diáconos vão te dar água. Se você tem sede na água viva, pode levantar a sua mão, porque a presença do Espírito Santo está ao vivo aqui. E Ele pode satisfazer a sua sede e pode te purificar de todo pecado. Senhor, que presença maravilhosa nesse ambiente. O que eu não consegui transmitir, eu sei que o Espírito Santo faz muito melhor. Se há pessoas sedentas, tu estás aqui. Se há pessoas que precisam experimentar o perdão, tu também estás aqui. Essa fonte não esgota. Quando a gente pensa que já sabe tudo, conhece tudo, já experimentou tudo, a gente se lembra daquela palavra que diz: insondáveis, impenetráveis são os teus caminhos, amáveis. Que presença, Senhor. O Senhor está aqui. Nós não precisamos ir ao poço, porque tu és a fonte, tu estás aqui. Em nome de Jesus. Aleluia. Fique com seus olhos fechados. Talvez esse seja o momento que você precisa derramar seu coração ao Senhor. Aquele que é a fonte de vida está nesse lugar. O Senhor faz um convite a cada um de nós: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez nessa manhã você tenha se sentido cansado, esgotado, ou mesmo carregando no seu coração pesares. Eu creio que essa é uma manhã em que o Espírito de Deus pode arrancar do seu coração toda a dor, pode arrancar da sua alma toda a dor, pode produzir a satisfação, a plenitude, a integralidade, a realidade da alegria da salvação. Somente no seu coração e sua alma. Talvez você precise disso nessa manhã. E o Senhor convida você: venha, lance-se a mim. Vamos adorar um pouquinho. Enquanto eles adoram um pouquinho,
ensinou uma canção. Vai fazendo sua oração ao Senhor. Identifica ao Senhor a sua dor. Qual é a sua necessidade? Qual é o pedido? Qual é o clamor? Talvez qual é o perdão que precisa ser liberado, ou qual é o perdão que você precisa receber nessa manhã? Qual é a confissão que precisa ser feita para que você receba da parte dele a restauração que necessita, a cura que precisa, o refrigério que precisa? Ah, Espírito Santo, querido, descansa.